moschea foi uma igreja, hoje é uma moschea, mas é a mais grande moschea da cidade. Mesquita, desculpa. Mesquita da cidade. Anos 2000. Depois trabalhar no mundo, na Itália, aqui, muito trabalho arqueológico, estudei muito a arquitetura da antiga Roma, aqui um grande museu em Roma, Galleria Borghese. Eu, todas as vezes, mostro, depois dessas imagens, Jaú. Porque é um dos primeiros projetos na Itália, no mundo, que trabalham essas coisas. Depois, dois não catedrais, Santa Maria Maggiore, Basílica, grazie. Due das mais basílicas importantes de Roma, Santa Maria Maggiore e Santa Maria in Trastevere, e a cidade universitária. Por quê? Eu acho que você lembra, 2001, talibanos destruíram 2 Budas únicos no mundo. Únicos no mundo. Nunca mais destruído. Não existem mais. Não é possível. Nos anos 2000. Eu não entro na política, na religião. Não é importante. Não é importante. Mas não temos nunca essas coisas. Cosa fez a tecnologia? A tecnologia permitiu a réplica virtual, modelo virtual entre o computador dessas óperas. A tecnologia pode fazer muito. Como fizeram essa reconstrução? Com todas as fotografias dos turistas que ficaram aí no tempo. Milhões de fotos. Os pesquisadores elaboraram e construíram esses modelos. O projeto, eu falei antes, Transition in Digital Age, Knowing Our Background to Refine Our Future. Significa transição na época digital, conhecemos o passado por optimizar o futuro. Significa, temos de conhecer muito nosso passado. Aqui, imagem do grupo, algumas pessoas do grupo de pesquisa, os 3 coordenadores, esse é o seu coordenador nacional, essa é minha grande amiga, coordenadora da unidade de Bologna, desculpa, e aqui meu colaborador que trabalha em Milano, mas outras pesquisadores. O projeto, muita gente, muito trabalho, e o projeto entre um projeto nacional, de inovação nacional, e os objetivos do projeto é promover a pesquisa científica de alta qualidade, fortalecer a cooperação entre grupos de pesquisa italianos, estimular a competitividade de pesquisa italiana a nível internacional. Para eles foi muito importante a conexão entre a cultura de origem italiana no Brasil e a Itália. Foi muito valorizado o conceito. E a struttura tem um principal investigator, com unidades, dinheiro, blá blá blá. Não é a coisa mais importante. Chegamos muito com uma ótima posição nacional. O projeto se fonda também na conexão cultural entre Itália e Brasil, e no específico Sapienza e Jaú. Essa é a primeira estação, eu acho que é a primeira estação do Jaú,
onde é hoje a rodoviária. O Jaú foi tão importante no panorama nacional que tinha 3 estações, não uma, 3. São Carlos, que é mais grande, tinha e tem uma estação. Porque eu decidi essa pesquisa? Para mim, foram alguns conceitos do desenvolvimento do patrimônio cultural brasileiro. O retrovamento no arquivo do Museu Municipal de muitas informações. E por quê? O desenvolvimento no Brasil é uma característica, para mim, muito forte. Uma grande perda de patrimônio no tempo. Aqui, São Paulo, 1902, Avenida Paulista, todas pequenas vilas ecléticas, muito lindas. 1930, mais devolvida, mais habitações, muito lindas, arquitetura eclética também. 1940, Avenida Paulista, o Trianon, tem algumas partes ainda do Trianon. Hoje é assim, nunca mais do patrimônio veio, tudo destruído. Vou fazer o quê? Arquitetura, não sei. Mas foi perdida uma grande parte importante da cidade. Por quê? Encontramos imagens, muitas, blueprint, almanacos em jornais. Como entendemos fazer esta pesquisa? Um retorno virtual é a única maneira de trazer na Itália informações que ficam aqui. Obviamente, para nós é muito importante alguns aspectos. Para mim, o mais importante são beneficiários, cidadãos italianos da comunidade europeia, mas ainda a comunidade brasileira toda. Temos de mexer todo, condividir todas essas informações. Ok. O PIN, que individua 2 pilotos, Jaú e São Carlos. A unidade de Roma trabalha no Jaú, a unidade de Bolonha trabalha no São Carlos, juntos, e a unidade de Milão trabalha os 2. E trabalha sobre o ecletismo paulistano, pesquisando designers, construtores, trabalhadores, toda da origem italiana, com a vontade de descobrir a linguagem que os italianos trouxeram aqui e como eles fizeram todas essas coisas, que não são a mesma na Itália. Um patrimônio perdido por a Itália. Temos 866 blueprint. Obrigado. Ainda dobles. Anos 1919 1940. 30 designers e costrutores de origine italiana. Muitos, realmente muitos. Ovviamente, o projeto trabalha sobre o conceito da migração, porque, aonde, como ficaram aqui, como evolveram a identidade dos italianos que ficavam aqui. E, ovviamente, um grande trabalho é de digitalização. Nós ficamos aqui com instrumentação, da manhã à tarde, na rua, pegando as informações,
elaborando esos material, con la idea de trocer. Nós estamos construindo um website com todas essas informações para todos. Eles vão falar também da vontade de começar na pesquisa do baixo, interagindo com a população. Temos muitas informações que chegaram da população. Consciência com imagem, almanacos, literatura também, e todas essas informações ficam no grande contenedor que chegará a dividir todos esses modelos. Eu, se eu chegado à minha firma, eu entendo terminar com uma frase que fica no comércio do Jaú, do 1916, número 913, que fala: a cidade do Jaú, 1916, é uma das primeiras, se não a primeira do interior do estado que mais prima pelo bom gosto, estética, comodidade e higiene de suas construções particulares. Significa que Jaú foi muito evoluta. Muito, muito, muito evoluta. Deixo a cadeira a Giordano e depois a Raua. Muito obrigado. Giordano. Sì. Sì. Allora, muy portoghese è speditor, vabbè. Allora, a divulgação é uma fase crucial porque permite que o conhecimento produzido saia do ambiente acadêmico e chegue à sociedade. Esses são os critérios pelos quais o valor de um projeto de pesquisa é medido. Não se trata apenas de resultados científicos, mas do impacto que eles podem ter na cultura e na vida social. Uso das redes sociais, Instagram, CNOU Prim 2022, Facebook, CNOU.it. As redes sociais nos permitem alcançar diferentes públicos e tornar pesquisa mais participativa e acessível. Documentar e divulgar o patrimônio de arquitetura eclética de origine italiana no Brasil. A arquitetura eclética rappresenta un capítulo importante da história urbana de Jaú e de muitas outras cidades brasileiras. Um patrimônio arquitetônico a preservar e a contar. Coletar e contar também significa valorizar e dar visibilidade a essas memórias para preservá-las no tempo. As fontes são universidades, bibliotecas, museus, instituições, mas também uma coleta de baixo para cima como apelos à memória. Essa abordagem participativa convida os cidadãos a compartilhar documentos, fotos ou histórias familiares. Metodologia de pesquisa
scanner a laser, structure for motion, levantamento arquitetônico, organização e catalogação. Cânones do desenho, método de representação, códigos gráficos, estilo caligráfico, representação dos elementos arquitetônicos, os blueprints analisados contêm informações técnicas fundamentais para compreender as escolhas projetuais e construídas da época. Estudamos os sinais gráficos e a simbologia usada, as proporções, os modos como os elementos eram representados. Isso nos ajuda a interpretar a intenção original do projeto e a reconstruir seu significado. Levantamento integrado, usos de métodos diferentes para levantamento preciso e detalhado. A integração de tecnologia permite obter resultado mais completo e comparando dados coletados de formas diferentes. Levelamento tipográfico, digitalizado laser 3D, fotogrammetria, structure for motion. Combinando essas técnicas, conseguimos obter modelos digitais muito fiéis à realidade, que podem ser usados para análise, restauração e divulgação. Agora vamos falar sobre uma parte muito importante do nosso trabalho, a construção de um modelo ideal do edifício, depois de fazermos o levantamento digital do período, usando tecnologias como scanner a laser e fotogrammetria. Iniciamos a fase de reconstrução, mas o modelo que criamos não é apenas uma cópia do que vemos hoje. É o que chamamos de modelo ideal, uma versão do edifício como ela era originalmente, antes da modificação feitas ao longo do tempo. Para isto, usamos regras baseadas em documentos históricos de arquitetura, como medidas geométricas, simetria e detalhes decorativos de época. Cada fachada, cada coluna, cada detalhe foi redesenhando como base nossos princípios. Assim, conseguindo não apenas representar o edifício, mas entrando em lógica e intenção de seu projeto original. Agora, arquivo digital. Toda essa informação que produzimos precisa ser organizada e acessível. Por isso, criamos um arquivo digital. Este arquivo reúne todos os modelos, desenhos e todos técnicos, de forma clara e fácil de navegar. Ele permite, por exemplo, que você veja onde o edifício está localizado, acesse informações históricas ou compare diferentes versões do projeto. Além disso, é um sistema flexível. Pode ser atualizado com novos dados e adaptando para diferentes públicos, como pesquisadores, estudantes e moderadores locais. O arquivo digital é, ao mesmo tempo, uma ferramenta de preservação e um modo de divulgação do nosso patrimônio.
O tema das sobrapposições de camadas. Agora, vamos falar sobre um tema muito interessante: as sobrapposições de camadas. Mas aqui são sobreposição de camadas. Sobreposição de camadas, aqui acrescentamos a modificação que um edifício recebe com o passar do tempo. Pode ser um novo andar, uma fachada modificada ou elementos decorativos que não faziam parte do projeto original. Esses acrescentamos muitas vezes refletem mudanças sociais, culturais e técnicas, mas ao mesmo tempo podem esconder e distorcer a forma original do edifício. Por isso, o modelo ideal nos ajuda a limpar visualmente o edifício, relevando sua estrutura e estilo original. Estudar as sobreposições de camadas é importante, porque elas contam uma história, mas também é essencial saber como o edifício foi pensado no começo. Para valorizar seu projeto original e entrar melhor sua evolução. O ecletismo é um movimento arquitetônico que se espalha da Europa por todo o mundo e se caracteriza de maneira única em cada país onde se manifesta. A pensar de ser um movimento jovem por suas características únicas e por sua beleza, e considerando na Europa um patrimônio a ser preservado e valorizado. Um patrimônio que per nós se reconhecer seu valor foi continuamente descaracterizado. Notamos que desde os projetos iniciais e até os dias de hoje, sempre esteve em constante mudança de acordo com as necessidades dos proprietários. Observamos a transformação deste edifício na Rua Major Prado, que nos anos 60 já havia sido descaracterizado. As fontes iconográficas que testemunham esse processo de descaracterização são inúmeras. Nós pesquisadores estamos tentando percorrer esse caminho por meio das fontes para compreender o estado atual do edifício. Como podemos notar nessas duas fotos, muitos edifícios foram demolidos. O município ou espaços urbanos foram alterados por necessidades relacionadas às infraestruturas. Uma percepção que, infelizmente, se perdeu e não pode ser recuperada. Outros edifícios foram alterados ao longo do tempo de maneira coerente com o que exista previamente. Notamos como nesse edifício foi adicionada uma parte por movimentos relacionados à função do edifício. Neste caso, embora as cores originais tenham sido alteradas, não se perdeu a linguagem arquitetônica do que exista anteriormente. Então, a percepção do espaço na Rua Edgar Ferraz foi completamente alterada, onde a linguagem arquitetônica e o estilo eclético se perdeu. Alguns edifícios históricos resistem ao tempo, mesmo que a linguagem dos edifícios contemporâneos seja completamente diferente. Outros edifícios foram completamente ocultados por letreiros publicitários. Naturalmente, a percepção do espaço foi totalmente alterada e a identidade histórica da cidade não é mais reconhecida.
Para concluir, Jaú ainda apresenta um grande patrimônio arquitetônico a ser preservado, valorizado ou restaurado. Ser sensível a esse patrimônio significa legar às futuras gerações a história, a identidade e o valor que esta cidade teve, que tem e que terá. Para a Itália, para nós pesquisadores, a beleza característica dessas arquiteturas não tem nada a invejar a nosso patrimônio, ao nosso próprio patrimônio. E esperamos que, como nosso trabalho, possamos ajudar a valorizar e preservar esta belíssima cidade. Obrigado por sua atenção. Bom, primeiro eu queria ressaltar, eu fico muito contente de ver esses dois jovens que fizeram um esforço imenso de falar em português. Eles nunca haviam falado português. Então, eles treinaram, prepararam, esse público tão lindo para vocês. Então, assim, muito obrigada, parabéns para vocês. E eu só posso, assim, dizer que é um trabalho lindo que o professor vem dividir conosco. Nós vamos agora, talvez, abrir uma sessão de perguntas. Eu acho que existem muitas dúvidas. A gente começa a falar de algumas coisas que talvez para vocês não sejam tão familiares. Eclética. Arquitetura eclética. Ninguém perguntou? Arquitetura eclética. O que você está falando, né? O que será chiclete, né? É eclético, não. Arquitetura eclética, ecletismo, vamos falar de um jeito bem simples. É uma mistura. Ele é uma arquitetura que recebeu influência de várias culturas, de vários tempos. Ele é uma miscelânea. E aí, no Brasil, a gente tem as documentações, como o professor Alfonso falou, de Ouro Preto, da vinda dos portugueses, que é a arquitetura colonial. Quem aqui já foi para Ouro Preto? Olha lá. Está conservado, tem documentação, tem trabalho de pesquisadores, porque a gente valorizou durante muitos anos essa arquitetura portuguesa. Aí, eu sou formada por uma faculdade de arquitetura moderna. Eu não conheço Jaú, deve ter vários exemplos de arquitetura moderna. Aquele concreto aparente, aquela laje plana. A rodoviária do Vila Nova. Vila Nova Artigas. Eu não fui, mas é a rodoviária do Vila Nova Artigas, né? É o pai da nossa faculdade. Nós temos aqui uma tradição brasileira de ter estudado dos anos 30 em diante a arquitetura modernista, brutalista, a arquitetura do concreto. Então, para isso, nós somos muito estudados. E o que o professor está fazendo agora, nós estamos fazendo também, é um período que foi esquecido. Ele era o patinho feio, que é esse período do final de 1800 e pouco, a 1920, 30, 40, que é esse período meio miscelânea, meio mesclado, mas que tem uma característica tão bonita, né? Vocês andam na rua, que vem umas casas tão bacanas, tão decoradas, os ornamentos. Então, isso é para vocês. Eu sou muito... Nosso casamento deu certo, né? Espero que aqui em Jaú a gente tenha essa receptividade para os professores, para os estudantes, que eles vão continuar vindo. Aí vamos abrir para a pergunta, né? Isso, alô. Uma dúvida, né? Queira perguntar algum aspecto, né? Fique à vontade. Passou muito rápido o nome dos engenheiros italianos, eu queria... Pode voltar. Não deu tempo. Depois eu... Não, mas podemos pôr aqui os 30. Il nome degli architetti. Gli architetti. Sì. Gli architetti sono 30, più di 30. Più di 30. E uma coisa muito importante que o professor Alfonso achou aqui. Aqui existe documentação. São Carlos não tem. Oh, meu Deus do céu, São Carlos, eu fui atrás de algumas coisas. Vocês viram, para achar uma planta da estação. Foi muito difícil.
E tem desenhos aqui ali, tem fotos, muitas fotos, mas planta como frente, nós não temos. Nós não temos. E nós temos Conde do Pinhal, os palacetes do Bento Carlos, mas documentação mesmo do vídeo a gente dificilmente encontra. Então vocês guardem esse tesouro com muito carinho. O professor está fazendo um super projeto com isso. Tem que ter orgulho da cidade, né? Então, mas legal, dá para ver tudo. Tem um tio, professor, tem um tio avô, eu que não está o nome ali, teve já Faustino Furlani, o Brasil Fausto Furlani, engenheiro aqui, era Furlani e não me lembro se era Nicolini ou Nicolé. Trabalhou bastante aqui e depois ele mudou para Pederneiras, lá que construiu o Castelo Furlani, em 1914 ele terminou o castelo. É só entrar no Google e ver Castelo Furlani. Essa informação é Furlani. para nós é muito importante, porque um aspecto que eles falaram é a pesquisa do baixo. Esses nomes são nomes que nós identificamos no Google. As plantas. Achamos de envolver a população, de ligar nós às informações, mais informações que não tem os vizinhos. É uma pesquisa que entende trabalhar do baixo ao alto, mas de maneira heterogênea. As suas informações para nós são muito importantes. Achamos que as redes sociais ficam a via para comunicar entre nós. E se você tem informações, para nós são muito importantes. Pode enviar a nossa aula, Juliana, que vamos a condividir, aumentar os nomes, a vossa identidade que tem a vossa cidade. Muito obrigado. O professor está querendo falar o seguinte: a comunicação italiana e europeia é muito importante no Jaú. Jaú região. Porque, por exemplo, em 1910, tinha mais nascimento em filhos italianos em Jaú que brasileiros, por exemplo. Então, o Jaú tem essa característica, as cidades da região também têm. Então, essa migração trouxe, além de todos aqueles trabalhadores rurais, das fazendas de café, que estava prosperidade enorme, também o que aconteceu? Os fazendeiros, a Bia está aqui na sala, ela estudou o processo de estabelecimento, né, a Bia? E a nossa professora de história aqui, né, fez a dissertação de mestrado dela em cima desse processo. Então, Bia, levanta a mão. Bia, levanta. Oi, Bia. Ela é tímida. Ô, Bia, você pode fazer parte aqui do time. Sim. Viu? Tem a Flávia Arlanque também, que é uma historiadora. Sim. Ela escreveu sobre os italianos, sobre os trentinos. Flávia Arlanque. Sim, eu li. Já foi apresentada com livro. Tá? Então, esse processo aqui é sobre a formação da nossa cidade. Está aqui o casario histórico, construído por arquitetos, eles vieram para cá, eles ocuparam esse nicho. Veio só para trabalhador rural? Não. Vieram comerciantes, vieram médicos, arquitetos, artífices. Né? Acho que assim, se você rastrear a história das famílias, sempre vai ter um pedreiro, um carpinteiro, como é o caso da minha família, meu avô Nicola Grande, né? Que era filho de italiano com irmãos que vieram da Itália. Então, eu gostaria de situar isso com vocês, a importância disso. Nós temos um patrimônio aqui riquíssimo, que deve ser estudado, conhecido profundamente, como está sendo feito, também preservado e transformado isso num nicho de mercado, para atrair o turismo. O professor Menusso falou que a Itália, o maior PIB na Itália, quer dizer, o produto interno bruto da Itália, é turismo. Nós também temos que fazer essa lição de casa. Então, todo esse trabalho vai se converter, tem que se converter uma hora numa lição de casa, que a gente está com uma riqueza enorme aqui na cidade. Todos nós, o patrimônio é de todos. Olha o detalhe.
patrimônio não é só o proprietário, sim, mas ele tem que ter uma função social, aquela casa, aquele comércio. Então, isso é muito importante que nós tenhamos essa percepção. Todos nós, e isso é propiciado por vocês estarem aqui na escola, a comunidade está aberta a isso, que as famílias se abram para depoimentos, para fotografias. Então, nós estamos fazendo. O professor e a professora e eles estão apresentando o projeto, mas também nós estamos fazendo um chamamento público. Que venha mais documentos, que venha mais informações. O Bernardo já está falando o seguinte, ó, tem o Castelo Furlane em Pederneiras. Então, isso é muito importante que essas informações cheguem todas para a gente. É isso, Júlia? Posso fazer uma pergunta? Isso. Pode fazer. Está falando de profissão, também vieram cozinheiros também, né, pai? Sim. Quando estava estudando curso sobre cidade de rua, eu fiquei sabendo sobre a Rua da Polenta. A Rua da Polenta, que é um reduto de italianos. Isso, exatamente. Porque eles trouxeram, né, a comida, trouxeram os hábitos, toda a cultura toda a cultura. E nós somos, temos fruto disso. Não é isso? Então, temos caldeirão cultural aqui, nosso legado é feito por os europeus, os brancos, os indígenas e os negros estiveram aqui também. Uma parte desse casario, né, tem mão de obra, tem as fazendas e assim por diante. Isso. Maravilha, é isso aí, a Rua da Polenta. Como o Escotão também era outro reduto de italianos. Ela levanta um aspecto, como você chama? A Beatriz levanta um aspecto que é uma abordagem mais do patrimônio edificado, histórico. Mas a Constituição de 1988 modifica aqui no Brasil, né? Que é essa valorização das nossas referências culturais. Então, ele passa a ser não mais material e imaterial, ele passa a ser, a partir da Constituição de 1988, patrimônio cultural no Brasil, é o que nós chamamos de grande guarda-chuva. Aí nós temos aqueles bens tombados, patrimoniados, são os patrimônios históricos, são os materiais, e os imateriais, que eram chamados de materiais, hoje, se eles forem reconhecidos, eles não são tombados. Eles passam a fazer parte de uma lista que se chama referências culturais. Então, nós temos muitas referências culturais já registradas pelo IFAM, que é o nosso órgão nacional, como a acarajé, o candomblé, as rendeiras, não vou lembrar de onde. Capoeira. Então, a gente tem agora uma preocupação com essa, não só preservação do edifício estático, mas dele e a sua cultura. Por isso que a sua conservação é muito importante. Aqui é uma das abordagens, mas ele está trazendo aqui essa outra abordagem que ele está chamando. E aí, que é a outra coisa, o patrimônio, durante muitas décadas, foi estudado como objeto. Eu vou olhar essa cadeira, ela é azul, ela é de ferro, está lá paradinha. Isso se chamava, aí eu vou chegar para a criança e falar, olha, essa cadeira azul de ferro é importante. Ela é importante por isso, isso e isso. Isso era chamado antigamente de, a historiadora, deixa eu ver se eu estou falando bobagem, de educação patrimonial. Né? Até 2000, acho que foi 2010, a gente ainda usava a educação patrimonial nesse termo de ensinar que aquilo tinha um valor. Porém, isso vem mudando nos últimos 20 anos, porque tem a ver com a palestra do professor. A educação patrimonial hoje no Brasil, ela é participativa, ela é construída com, ela não é mais para. Né? Então, a gente muda um conceito que a gente trabalhava de ensinar o que é importante. Isso, historicamente, a gente já vem com uma cultura histórica de colônia, de que tudo aquilo era importante e que a gente tem que preservar porque era importante, historicamente. Hoje, a gente abre isso para um diálogo.
com a comunidade para que a gente construa a nossa identidade do Brasil. E não só a importação de uma colonização que foi basicamente portuguesa. Tem uma discussão bem grande sobre isso. Não é, para vocês terem uma ideia, o termo referências culturais tem 20 anos. E há 10 anos ele passou por uma revisão. É pouco. É muito recente esse termo. Né? Então, assim, é bacana isso. Então, ajudem a fazer parte dessa educação patrimonial que a gente está fazendo aqui. Isso que a gente está fazendo aqui, a participação do senhor é muito importante. Né? Vocês não falaram de monumento aí, né? Falou de monumento? Ai, de manhã falaram de monumento. Monumento é como você chama? Aí eu falo, né, gente? Se alguém quiser falar, eu vou falar. Por que a pergunta do senhor é importante? Monumento, a gente teve acho que uns 10 anos atrás, uma discussão muito grande na mídia. Por quê? Eu não vou dar resposta. Mas existem monumentos que estão sendo derrubados. E a maior polêmica foi a estátua dos Bandeirantes em São Paulo. Quando começa assim. Então eu não vou. Mas nós estamos falando. Nós estamos falando aqui do monumento dos italianos. Dos italianos. Aqui tem o do escravador. Não, o escravador tem o do Círculo Por quê? Trentino. Não, mas eu acho que não é só desse monumento. Nós estamos falando de monumento. Nós não estamos falando de tudo bem, com licença. Está falando da Itália. A Itália. Muito italiano. Então, eu ia falar do monumento do desbravador, que foi a colônia italiana que fez, e o monumento do Círculo Trentino. Eu não sei se vocês tiveram, vocês viram. Foi. Então, esses monumentos são muito importantes, são históricos. Desculpa, mas é que de manhã surgiu justamente essa pergunta e eu achei que ela tivesse relacionada, porque foi justamente essa, se nós devemos, como que a gente deve manter os monumentos, porque eles são históricos. Eu não posso falar da história, eu participei desse monumento e do desbravador, eu também sei bem da história desse monumento. Sim. Foi inaugurado em 1953, do desbravador. Foi no centenário de Jó. Perfeito. É um monumento que, historicamente, tem sua importância inabalável. E foi a colônia italiana que participou, inclusive um dos fizeram o desenho, um marido meu, depois teve o seu Germano Facchini, que fez, infelizmente, o professor Germano, teve o Valdemar Bernardi, teve o Ciola, acho que era Ciola e Moreira, que fizeram a fundição. Então, essa foi a colônia italiana que contribuiu financeiramente para esse monumento. O monumento é uma forma de preservação da memória. Inclusive, ele estava lá perto do ginásio, depois ele foi transferido ali para a Rua da Polenta. Eu preciso conhecer, eu conheço a história dos monumentos de São Carlos. Então, assim, eu acho que os monumentos, eles são historicamente importantes. O que eu só gostaria de ter falado indevidamente, porque eu me lembrei do assunto de manhã, é que há uma discussão na preservação dos monumentos. Eu sou a favor de manter todos os monumentos. Então, vou me posicionar criticamente. Por quê? Professora de História, tem um rapaz ali balançando a cabeça. Existe um movimento no Brasil pela derrubada de alguns monumentos. Eu não acredito que esse seja o caminho, porque a memória, por mais dolorosa que tenha sido, como no caso dos Paulo de Arara, nos casos dos escravos, nós temos fazenda de café, que ainda mantém aqueles símbolos que estão tombados, eles são tristes na nossa história? São. Mas eu, particularmente, então, eu vou pedir licença, vou manifestar a minha posição. Acredito que o monumento ele serve como o da guerra. O professor achou estranho, patrimônio de guerra, né? Então, alguns monumentos, eles devem ser mantidos, no meu entender, para lembrar o que aconteceu. Não adianta passar um paninho e dizer que nós não tivemos escravos, que nós não tivemos Paulo de Arara. Tinha bastante. Tem. Bastante. Então, é nesse sentido que eu acho que, independente do monumento, seja ele
italiano, seja ele dos escravos, dos portugueses. Eu, Simone, acredito na preservação da memória para que aquilo que foi bom se mantenha e para aquilo que a gente não quer que ele não se repita. É o monumento do zumbi também, ali. Sim. Foi feito, acho que faz 10 anos, por 10 a 15 anos, né? 15 anos. Então é nesse sentido o que a gente faz. Em São Carlos a gente levantou os 11, 12 monumentos que faziam parte com fotograma. Aqui em Jal, por exemplo, na Fazenda Mandacaí, eles preservam a senzala, preservam os instrumentos de coerção digitalizado. Então isso tem que ser mantido. Por quê? A própria construção. Né? Então tem que ser mantido para. É igual o monumento de Auschwitz. Né? Tem Auschwitz, que é o nazismo, etc. A mesma coisa. Tem que ser mantido para essa memória, para mostrar que não deve. Pode falar. Não, eu só tenho uma pergunta. Eu concordo com a Fazenda Mandacaí, é uma localização privada, né? Por isso até eles conseguem ter essa verba para preservação e tudo mais. O que eu queria saber é o seguinte, sou professor de arte, tá? E eu fico muito feliz, cada vez mais o assunto de patrimônio cultural, material, seja material ou imaterial, está invadindo os livros de arte, isso é bacana, está sempre matéria do Enem, cai muito questão do Enem sobre isso, a gente até conversou sobre esses dias aí, das salas, sobre patrimônio cultural, e eu percebo, quando o assunto é arquitetura brasileira, a gente tem uma valorização muito grande da arquitetura barroca, do período colonial, né, do período imperial, a neoclássica, e essa arquitetura eclética, ela fica um pouco esquecida. Às vezes a gente vê até uma valorização maior da modernista, por conta do Maia, né, Costa e tal, que é mais recente, e essa que é mais antiga fica um pouco esquecida. E isso se deve a essa mistura, por ela não ter uma identidade tão grande, ou por outros motivos? Quais são esses motivos? Eu acho que os projetistas modernos não gostavam da arquitetura eclética. Para isso foi muito recente e não importante. Mas a arquitetura barroca, que foi mais antiga, e que fica até o século XVI, até hoje, para eles foi importante. Mas é um fenômeno, não é brasileiro, é mundial. Na Itália também, as obras antigas são muito preservadas. Toda a história da fim do século XIX e a primeira parte do século XX hoje começa a ser muito valorizada. Um exemplo, a arquitetura nacional, que é não corretamente falada arquitetura fascista. Nunca mais falamos de fascismo, falamos de racionalismo. Depois foi totalmente negada, que não é correto, porque temos de dividir a parte política da parte cultural. Não é que a direita ou a esquerda é mais culta, é mais culta da outra. Não, a cultura deve ser dividida da parte política. E, obviamente, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi muito destrutiva para a Itália, temos muitas migrações depois da Segunda Guerra Mundial. Foi totalmente negada. É um fenômeno cultural, social, eu falo da arquiteto, da pesquisador da arquitetura, mas é muito comum no patrimônio. Eu acrescentaria até uma questão, porque a arquitetura modernista, aqui no Brasil, quando isso foi criado, quem foi integrar a cultura coletiva foram os modernistas. A Igreja da Pampulha foi tombada com apenas 6 anos de existência. Então, houve um direcionamento administrativo para valorizar o modernismo, porque quem dirigia a
a questão do tombamento do metrô é os modernistas. Então há uma valorização do que eles mesmos faziam. Então acho que isso maximiza um pouco a questão de direcionamento aqui no Brasil. A gente tem eu não sou professora de história, então se me perdoem se eu cometer algum equívoco, sou professora de representação, desenho e imagem, mas eu sou formada por uma escola modernista, eu sou da FAUSP de São Paulo. E o que eu sei dos nossos professores, eu fui aluna do Paulo Mendes da Rocha, que ele recebe o prêmio Pritzker, que é como se fosse o Oscar. Fui aluna dos grandes arquitetos modernistas aqui. E a gente vê assim, a Semana de Arte Moderna teve uma força muito grande no Brasil, né? Rio de Janeiro. Então a gente tem grandes nomes a partir de 22, Semana de 22. Com isso vem também o pensamento da arquitetura moderna na arquitetura. Mas ela não acompanha a literatura. Para nós, o modernismo chega tardio. Enquanto na Europa o modernismo é 30, 40, 50, já não é nem mais moderno, muitas vezes, né? Nós fazemos um livro juntos. juntos. No Brasil ele chega com o Le Corbusier, né? Então, exatamente, eu ia falar desse nome. Nós fazemos um livro juntos. No começo, discutimos muito Qual sobre era? o modernismo. Para nós, acabou muito antes do Brasil. Discutimos muito. Ele falava assim, não, Simone, no nosso livro não pode entrar obras até 1940. Eu falei, mas no 40 não, nós temos a FAO de 65, o prédio da Vila Nova Artigas é 65. Para nós chegou muito tarde. Então a gente chama de movimento moderno, na arquitetura moderna tardia. A gente tem uma característica mais específica, que é o brutalismo, que é esse concreto aparente, essas formas fortes, agressivas, mas a gente tem a visita do Le Corbusier sobrevoando o Rio de Janeiro, a gente tem influência dos arquitetos modernistas que visitaram o Brasil, e a gente tem o contato dos brasileiros quando são também exilados, vão para fora, retornam. Então, assim, a gente tem historicamente realmente uma tradição na arquitetura moderna. E ela também tem pai. Sabe quando criança tem pai? Pai importante? Oscar Niemeyer, Vila Nova Artigas. Hoje a gente tem outros, o Ângelo Gucci, a gente tem novos nomes, Eduardo de Almeida. A gente tem muitos nomes. Ele tem pai forte brasileiro. Então, aqui a gente tem, mas a gente tem uma dissolução de famílias que não tem a criança não nasceu com nomes fortes. Le Corbusier, você fala arquitetura moderna na Europa, é Le Corbusier. Tem mais um fator aqui. Esses arquitetos italianos, eles vieram para cá, não tinha nenhuma regulamentação de nada. Então, entendeu? Eles foram lá pegar uma licença de 30, 40, né? 34, ele está regulamentando o exercício da profissão. Então, eles estão atuando antes da profissão ser regulamentada no Brasil. Tem uma curiosidade aqui, né? Em São Carlos, a gente não tem tantos nomes de engenheiros ou arquitetos que vieram para fazer projetos. A gente tem muita mão de obra. E aí eles somem, porque mão de obra não tinha tanto registro. E aí, se a gente for analisar os ornamentos, eles são uma cópia não muito bem estruturada das ordens clássicas que a gente está estudando nos livros. Porque você pega as ordens clássicas de uma coluna, cada parte tem um nome. Eu não decorei, professores que sabiam de cor todas as partes de uma coluna dórica, de uma coluna jônica, aquelas curvas esquisitas, né, que a gente não sabe os nomes, as proporções, ele sabe o nome de todas. Todas aquelas curvinhas têm nome. Nós não tivemos essa ordem aplicada por alguém que tenha feito um curso de arquitetura. Nós tivemos pela mão de obra. Ele via, ele fez, era prático, muito prático. Se fala arquitetura prática. Não é engenheiro, né? Não. Aí acho que Tonelo de Nude, a turma do Terrelli que eu lembro, eles eram, se não me engano, técnicos. Teve um filho do Terrelli que estudou. Então, essas pessoas às vezes traziam aquilo que eles tiveram contato com o ornamento, com ordem. E aí esse secretismo vai surgindo assim, né? Não sei se o Pescioli falou, mas ele tem 150 anos. Dois Pescioli. Sim. O italiano aí de 150 anos de comércio aí funcionando até hoje. 150? 151. Eu sou o Pescioli.
Sabe a Casa Pessoa em Londrina? Na Polenta. 151 anos. Firma sem fechar. Mais alguma dúvida? As perguntas são boas, né? É bom essa discussão. Eu gosto mais da discussão. Infelizmente, aqui em Jaú, eu briguei bastante com o patrimônio para não derrubar. E derruba que dá medo, né? E se bobear, daqui a pouco não tem mais uma casa velha aí. Temos uma preservada, derruba. Briga. O Silvio Verde. Pelo que eu entendi, vocês querem influenciar as características da arquitetura. Aí é com ele, né? Eu não entendi. Pelo que eu entendi, vocês querem influenciar as características da arquitetura italiana enquanto herança aqui no Brasil. Não, começamos aqui. A ideia é de alargar a pesquisa. Certo. É uma área de interesse a arquitetura comunar no cemitério também? No cemitério. Não tenho, não é mais minha experiência. Não. Existem teses na FAUSP que estudaram cemitério. Tem coisa bonita. Também tem um passeio no cemitério. Regular aqui no Japão. Na Europa temos, também na Sudamérica, cemitérios monumentais. Buenos Aires, São Paulo não sei, mas na Europa temos em Roma, em Paris, em Londres. Tem muitos. E pequenos, sim, absolutamente. Época, estilo, ornamentos, sim. É mais difícil porque as obras são muito pequenas. E as proporções são muito difíceis de organizar. Sim. Eu fui uma vez. Andiamo. Grazie. Obrigado. Palmas para